Boa noite e a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Capítulo 3, Salmos, capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim, vamos lá o 6. Diz assim: Não temerei os milhares do povo que puseram contra mim e me cercam. O 7, meus irmãos. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que não é para mim você temer, meus irmãos. Porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Porque quando eu e você, meus irmãos, faz a obra do Senhor com amor, quando você é um verdadeiro adorador, meus irmãos, quando você anda na verdade, meus irmãos, quem está na mentira, meus irmãos, quem está no engano, se volta contra mim, contra você. Porque quem está na mentira, quem está no engano, meus irmãos, jamais vai ficar a favor a mim e a favor a você. Muitas das vezes, meus irmãos, pessoas da nossa própria família, da nossa parentela, do nosso próprio sangue, fica contra mim, contra você, porque a gente anda na verdade, meus irmãos. Porque quando você anda na verdade, meus irmãos, a gente arruma muito inimigo. Sem a gente fazer nada, meus irmãos. Só porque você anda na verdade. Só porque você faz a vontade do Senhor. Aí quem está no engano, meus irmãos, quem está na mentira, se volta contra mim, contra você. Cria raiva de mim, de você, meus irmãos. Só porque a gente é adorador. Só porque você faz a vontade do nosso Pai. Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Porque o nosso Pai é verdade. E toda mentira, meus irmãos, todo engano da tua vida tem que cair por terra, meus irmãos. Porque a gente serve um Deus que é verdade. Porque Deus não é mentira não, meus irmãos. A mentira é do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E o nosso Deus, meus irmãos, ele é Deus de verdade. E toda mentira, meus irmãos, todo engano da tua vida já caiu por terra, meus irmãos. E que eu e você, meus irmãos, não tenha medo de falar a verdade. Quando o nosso Pai mandar você falar a verdade, que você fale. Que você entregue. Quando Deus usar a mim e você para falar algo, você entregue. Que você não tenha medo. Porque quem vai cuidar dos meus e dos teus inimigos, meus irmãos, é Deus. Porque a mim, a você, meus irmãos, né? Ele não deve nada. Porque você não faz nada, meus irmãos. Mas o Deus que a gente serve faz, meus irmãos. Porque o Deus que a gente serve é aquele que abre a cova e joga dentro, meus irmãos. Mata e não vai preso. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que ficam contra mim, contra você. Por nada. Só porque você é um verdadeiro adorador. Só porque você anda no caminho do nosso Pai. E quem está no engano, meus irmãos, quem está na mentira, se volta contra mim, contra você. Porque não aceita, meus irmãos, que você estamos limpos. Não aceita em ver que, né, o que Deus fez na minha na tua vida. Não se conforma. Porque está na mentira, está no engano. E quando vê que eu e você, meus irmãos, mudamos. Quando vê que você são uma mulher e um homem de Deus, se incomoda. Porque tem muito, meus irmãos, que não quer fazer a vontade de Deus. E quando vê que você faz, meus irmãos, se incomoda comigo, com você. Não aceita. Não quer se limpar, meus irmãos. Mas quando vê que você estamos limpo, que você são uma mulher, homem de Deus, que você são temente a Deus, que você faz a vontade de Deus, se incomoda, meus irmãos. E cria raiva de mim, de você. Fica contra mim, contra você, meus irmãos. Sem você fazer mal a nenhum, meus irmãos. Pelo contrário, a gente só faz o bem. Mas quando a gente faz o bem, meus irmãos, nem todo mundo reconhece. Tem pessoas que você faz o bem, mas a pessoa se volta contra mim, contra você. Quer fazer o mal contra mim, contra você. Mas que você entregue para Deus, meus irmãos. Porque Deus é nossa justiça. E da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque ainda antes que houvesse dia, Ele é. E não tem ninguém que possa escapar da mão dele, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que fica contra mim, contra você, por nada. Por nada, meus irmãos. Que às vezes até a gente se questiona, meu Deus, por quê, meu Deus? Eu não faço nada para essas pessoas. Essas pessoas têm raiva de mim. É porque elas não suportam, meus irmãos, em ver que você tem a presença do Espírito Santo. Quando você tem a presença do Espírito Santo, meus irmãos, a gente incomoda. As trevas se incomodam comigo, com você, meus irmãos. Se as trevas pudessem engolir a mim, você vivo. Só não engole porque nosso Deus não permite. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus é comigo com você, meus irmãos. Onde quer que você vá, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger-me a você. Para nos livrar de todo mal, meus irmãos. Para nos guiar.
Porque nenhum mal, meus irmãos, vai chegar nem a mim até você. Nem a minha, nem a tua casa, nem a minha, nem a tua família, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus já deu ordem aos seus anjos para proteger-me a você, para não livrar de todo mal, meus irmãos. Porque nenhuma ferramenta, meus irmãos, preparada contra mim, contra você, meus irmãos, vai prosperar. Nessa noite, meus irmãos, Deus já desfez todas as ferramentas do inimigo preparada contra mim, contra a tua vida, meus irmãos. Porque o inimigo tem uma fúria tão grande em mim de você, meus irmãos. Uma fúria tão grande, meus irmãos. Ele faz de tudo para acabar comigo, com você, para matar a mim e a você. Porque ele não suporta, meus irmãos. Quando ele vê um verdadeiro adorador, ele não suporta. Ele faz de tudo para destruir a mim e a você, para nos matar, meus irmãos. Mas ele tem que saber, meus irmãos. Quanto mais ele se levanta, maior é a queda, meus irmãos. Porque comigo, com você, ele não pode, meus irmãos. Porque Deus escolheu a mim e a você. Deus ungiu a mim e a você. Para falar do amor dele, meus irmãos. E ninguém pode calar um verdadeiro adorador, meus irmãos. Ninguém pode calar um verdadeiro adorador, meus irmãos. Ninguém, meus irmãos. Porque você, meus irmãos, tem que fazer a vontade de Deus. Independente de quem vai gostar ou não. Que você não tenha medo, meus irmãos. Você faça o que Deus manda. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Porque os covardes que voltem. Porque vocês somos profetas, meus irmãos. E profeta tem que obedecer o oleiro. Onde o oleiro mandar você ir, a gente tem que ir. Porque nós somos vasos. E vaso tem que ser obediente, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente, né, se intimida. Mas você não se intimide não, meus irmãos. Você não tenha medo não. Porque quando Deus manda você entregar algo, meus irmãos, ele se responsabiliza. Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, é o que ele quer falar. Porque tem pessoas, meus irmãos, que só quer ouvir o que convém para elas. Quando está no erro, né, não quer conserto. Quando Deus fala de conserto, não quer se consertar. Aí quando Deus usa a minha você, meus irmãos, cria raiva de mim de você, cria ódio de mim de você. Se pudesse matar a minha você. Mas você não deixa de entregar o que o seu pai manda. Porque senão você vai pagar preço, meus irmãos. Você prefere pagar preço com Deus, né? Ou com a mulher? Você quer agradar a Deus ou o homem e a mulher? É melhor você que a mulher e o homem fiquem com raiva de mim de você do que Deus. Então, quando você agrade a Deus. Não o homem nem a mulher. E quando Deus manda, meus irmãos, você falar, agora a gente tem que fazer. Porque senão você paga preço, meus irmãos. Porque os covardes que voltem. Eu vou dizer que fácil não é, meus irmãos. Né? Quando Deus manda você entregar algo de conserto. Fácil não é. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus, meus irmãos. A gente tem que ouvir a voz do nosso Pai. A gente tem que fazer o que Ele manda. Porque quando Deus manda em você, meus irmãos, porque Ele conta comigo e com você. Porque Ele sabe que vocês somos soldados valentes. E Ele conta com os melhores soldados, meus irmãos. Ele conta comigo e com você, com os corajosos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus manda em você falar algo, meus irmãos, entregar algo, Ele se responsabiliza. Ele vai na tua frente. Ele vai permitir que nenhum mal toque em mim e você. Nenhum mal, meus irmãos. E que você não tenha medo. Porque o Deus que você serve, meus irmãos, é Deus de justiça. É Deus de livramento, meus irmãos, na minha tua vida. Nessa noite, meus irmãos, Deus está dando livramento para mim e para você. Deus está protegendo também você de todo mal, meus irmãos. Nenhum mal, meus irmãos, vai chegar até mim, até você. Nenhum mal, meus irmãos. Porque o inimigo ele pode preparar o que for, meus irmãos. Mas ele preparando e Deus desfazendo. Ele vai ter só dois trabalhos, de fazer e Deus desfazer. Porque nenhum mal, meus irmãos, pode tocar em mim e você. A raiva do inimigo é essa. Porque ele faz de tudo para tocar em mim e você, para nos atingir. Mas nada que ele faz, meus irmãos, pega em mim e você. Aí a raiva dele aumenta, meus irmãos. Porque ele já fez de tudo para acabar com ele e não conseguir. Deixa ele tentar, meus irmãos. Quanto mais ele tenta, né? Quanto mais ele se levanta, maior é a queda dele. Porque comigo você ele não pode, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos e vocês somos escolhidos. E Deus conta comigo com você, meus irmãos. Com os corajosos. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Nada é por acaso. Nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte. Ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz
aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar, adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar, oh glória. Só quem tem raiz, meus irmãos, suporta o que você suportou, meus irmãos. Porque quem não tem raiz, meus irmãos, não aguenta não. Mas aí você tem raiz, meus irmãos. E você estamos firmados na rocha do Senhor, meus irmãos. O vento pode balançar para lá, o vento pode balançar para cá, meus irmãos. Mas não derruba-me você. Porque você estamos firmados na rocha, meus irmãos. E você tem raiz. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite.